Alô pessoal, boa tarde. Eu sou o Luiz Guilherme, médico aqui da Estratégia de Saúde da Família de Itajaí e vou conversar um pouco com vocês hoje sobre o câncer de próstata, que é tema, né, do Novembro Azul, tema super relevante para a gente conversar sobre. Então, por que é um tema muito importante? Porque estima-se que 1 a cada 9 homens eles serão acometidos com o câncer de próstata no decorrer da idade, sendo que com o decorrer da idade isso aumenta, né? A partir dos 65 anos, 1 a cada 6 homens vão ser acometidos com câncer de próstata. É um dado muito relevante, é muito prevalente para a gente deixar isso de lado, certo? Também é o segundo câncer mais comum em homens, perdendo apenas para o câncer de pele não melanoma, né, que é um câncer relativamente mais tranquilo. Em termos de função da próstata e anatomia, a gente vê que a próstata ela é intimamente ligada com a bexiga, com o pênis e com o reto, né? Então, os problemas relacionados à próstata, nós vamos ter, consequentemente, problemas relacionados à bexiga, ou ao pênis, ou eventualmente também ao reto. Certo? E além do câncer de próstata que a gente conhece, quais outros mais acometimentos a gente tem? Temos as prostatites, temos também o HPV, que são os tumores benignos, e os tumores malignos, que é o câncer de próstata. Em relação às prostatites, o que é essa prostatite? É uma inflamação ou infecção que acontece na próstata, gerando então processos álgicos, né? Quadros como dores localizadas na região pélvica, pode acontecer, alterações urinárias, então o indivíduo tem várias urinas no decorrer do dia, urina várias vezes durante o dia, ardência para urinar pode acontecer, e alterações na ejaculação também, que seria aquele indivíduo que dói para ejacular, eventualmente pode até sair uma secreção amarelada da ejaculação. Então isso não é normal, tem que procurar o seu médico. E a banana, como preservativo, eu coloquei por conta das infecções sexualmente transmissíveis, que seria como, por exemplo, a gonorreia. Muitas vezes ela causa a uretrite, e aí ela acende e vai para a próstata, vira então uma prostatite. Em relação ao HPB, que é a hiperplasia prostática benigna, é basicamente quando a próstata aumenta de tamanho. Esse aumento de tamanho dificulta a urina sair pelo canal ureteral. Então, ela gera vários sintomas. Um deles é o jato urinário fraco, certo? Então, o indivíduo vai fazer xixi e começa a notar que o xixi dele está saindo com um jato bem fraquinho. Polaciúria, vai várias vezes ao banheiro e não faz xixi. A noctúria, levanta 5, 6 vezes para ir ao banheiro pela noite. E também o tenesmo vesical, que seria quando o indivíduo vai lá fazer o xixi, não sai nada, certo? Um sintoma que também pode gerar incontinência. E por que o HPV é importante? Porque até cerca de 70% dos homens vão ter hiperplasia de próstata no decorrer da vida, né? Então, a prevalência é muito, muito alta e a gente tem que se atentar para esses sintomas. Quais são os sintomas, então, do câncer de próstata? Aí já temos um problema, porque os sintomas também são urinários. Então, um indivíduo que está lá, poxa, levanta 4, 5, 6 vezes à noite, ou então muitas vezes vai ao banheiro, está com jato urinário fraco. E aí, será que ele está com câncer de próstata ou será que ele está com HPB, com hiperplasia prostática benigna? Temos outro problema também, em muitos casos de câncer de próstata são assintomáticos, não tem sintomas algum. Quando evolui, aí sim ele vai gerar dores em região de sacro, em região do quadril, lombar, ombro, enfim, e afins. Por quê? Porque a principal disseminação de metástase do câncer de próstata é por via óssea, né? Então, quando a doença gera metástase geralmente óssea, e aí dá essas manifestações. Certo, pessoal? Então, a gente já sabe a função da próstata, nós sabemos o que acomete a próstata e sabemos também o câncer de próstata. Agora, quais são os fatores de risco? O que leva eu ou qualquer outro homem a pensar, será que eu posso ter mais propensão para ter câncer de próstata ou não? Será que a minha estatística é igual de qualquer um? Então, em termos de fatores de risco, o principal que a gente tem, o mais bem delimitado hoje que a gente tem é a questão da idade, sem dúvida. Por quê? Porque quanto mais velho o indivíduo, mais propenso ele tem a ter o câncer de próstata. Além da idade, temos também esse fator muito importante, que é a questão da obesidade. A obesidade em si, ela é um fator por ter atividades pró-inflamatórias no corpo, então, de maneira geral, aumenta os triglicérides, aumenta o colesterol ruim, aumenta, enfim, diversos fatores
mas também, além de aumentar as chances de ter o câncer de próstata até por uma conversão de testosterona, ele também aumenta a agressividade daquele tumor. Então, o câncer de próstata no indivíduo obeso, ele é muito mais agressivo do que no indivíduo que não tem a obesidade. Diferentemente do fator anterior, a obesidade ela é relativamente tranquila em termos de manejo. O indivíduo que é obeso, a gente consegue orientar, olha, faz atividade física, regula a sua dieta, vamos mudar um pouquinho. Esse aqui não tem como a gente fazer isso, que são os fatores genéticos, né? E é um fator muito preocupante porque ele dobra as suas chances de ter câncer de próstata no futuro. Então, por exemplo, se você tem um pai, um avô que tem câncer de próstata, um tio, algum parente de primeiro grau que tenha tido câncer de próstata, as suas chances elas dobram em relação à população comum. Lembra que a gente viu lá de 1 a cada 6 homens? Aqui não vai ser 1 a cada 6, vai ser 1 a cada 3 homens, depois dos 65 anos, vai poder evoluir com câncer de próstata. E também tem outros fatores, que seria a questão da raça, a raça preta, que está sendo estudado o porquê disso, né? Não sabe-se se é algo absolutamente social, genético, um misto dos dois, e os fatores também como as posições químicas, né? Então o arsênio, aquelas pessoas que trabalham com PVC e assim por diante também podem ter maior probabilidade de evoluir com câncer de próstata. Certo? Então a gente já sabe os fatores de risco. Eu, às vezes, por exemplo, eu posso me enquadrar lá em 1 ou 2 fatores. Pô, doutor, então eu fiquei um pouco preocupado aqui. Como é que eu posso saber se eu tenho ou se eu posso ter? Se o meu pai tem ou se o meu pai pode ter? Se o meu avô, meu tio tem ou pode ter? Então hoje a gente tem algumas possibilidades de rastreio, certo? Então uma dessas possibilidades é o PSA, que é um antígeno prostático específico. Foi descoberto lá por Richard Ablin em 1970. Então é um antígeno que a gente tem que é altamente seletivo da próstata, então qualquer atividade que essa próstata exerça, ele vai elevar. E aí, beleza, então significa que se eu fizer o PSA e tiver alta eu tenho câncer? Não. Esse que é o problema, porque é um exame altamente inespecífico, né? Ele é específico da próstata, mas ele pode aumentar em diversas ocasiões, como por exemplo o ciclismo, né? O médico foi lá, pediu para você um exame de sangue, vamos dosar lá seu PSA. Você está com alguns sintomas e eu quero ver se seu PSA está elevado. Aí você vai para o laboratório de bicicleta, chega lá, faz o exame. O seu PSA pode estar alterado só por conta disso. Ou então, andou 10 km de moto no dia e fez o exame depois. Pode estar alterado só por conta disso. A atividade sexual em si, né, ela gera isso também. A ejaculação, como eu falei, a função da próstata é essa. A manipulação da próstata, por exemplo, depois de um toque retal que é feito, a gente não pode fazer o exame imediatamente após. Né? A questão da prostatite, do HPV e do câncer de próstata, como a gente já conversou também. Certo? E temos também a nossa segunda possibilidade de rastreio, que é o exame do toque, né? O toque retal. Então, por que é um exame tão importante? Porque ele é um exame rápido. Ele demora de 10 a 20 segundos, certo? É um exame muito rápido e ele é um exame decisivo. Se a gente palpar qualquer tipo de nodulação na próstata, a gente já pode intervir, solicitar uma biópsia ou assim por diante, né? Então, um exame rápido, um exame decisivo, é um exame desagradável, né? A gente sabe, o que mais tem é piada de toque, é o que mais existe. Grupo de WhatsApp, Novembro Azul, enfim, galera cai matando em cima disso, mas o importante é que se a sua masculinidade é afetada por um exame, ela precisa ser revista, né? As mulheres, elas têm bastantes exames no decorrer da vida, né? Então elas têm que fazer mamografia, ultrassonografia transvaginal, preventivo, ultrassonografia mamária, todos de aspecto preventivo. E eu quero que vocês perguntem para qualquer mulher que vocês conheçam se algum desses exames é legal de fazer. Não é legal de fazer. Mamografia, todas falam que é horrível. Ultrassonografia transvaginal, baita invasivo. O preventivo, ultrassonografia de mama, tudo é ruim, certo? E o homem precisa fazer um exame, que é o toque, quando é indicado pelo médico, certo? Então, a gente precisa se conscientizar de que é um exame de 10 a 20 segundos que pode, sob indicação médica, cara, salvar muitas vidas. Certo? Apesar do rastreio, apesar dos exames que a gente tem hoje, então temos o PSA, temos o toque retal, ainda fica uma incógnita para a gente, rastrear ou não rastrear.
Por quê? Cara, mas aí eu não entendo. Você falou que tem o PSA, você falou que tem o toque, pode salvar a vida, etc. Por que eu não iria rastrear esse paciente? Então, fica aí uma questão muito importante, que o PSA ele não é específico, né? E o toque retal, embora ele tenha a sua especificidade, ele também não faz uma delineação muito clara se é ou não é câncer. Então, o que acontece de vez em quando é o seguinte: o cara vai, faz um PSA, aí está um pouquinho alterado, faz o toque retal, aí o médico fica na dúvida, pô, será que está alterado, será que não está? Aí vai lá, faz uma ultrassonografia, aí viu uma imagem ali, poxa, será que é, será que não é? Faz uma biópsia. Depois da biópsia transretal, poxa, não era um tumor. Ainda bem, porém, o cara fez uma biópsia transretal num sítio super complicado, quando não é mais do que isso, né? Tudo isso porque o PSA deu um pouquinho alterado, né? Então, para vocês terem ideia, aquele cara que eu falei, o Richard Ablin, ele que foi um inventor do PSA, ele que descobriu na realidade, ele não inventou, né? Mas ele fala o seguinte: o screening para câncer de próstata através do PSA tornou-se um oneroso desastre para a saúde pública. Ou seja, não significa que porque o PSA é um bom exame, que você vai chegar na consulta médica e falar: doutor, eu quero um PSA, certo? Então não é essa a ideia. A ideia é, sob indicação médica, ele deve ser realizado. E quais são os prós e contras, então, dessa indicação? O que nos levaria a indicar ou a não indicar? Os prós são: fazendo o PSA, a gente pode fazer um rastreio muito cedo do câncer. Então, a expectativa de cura estima-se que seja em cerca de 90% de chances de cura se o câncer for descoberto muito cedo. Isso é excelente. E quais são os contras? É um termo que a gente usa na medicina chamado iatrogenia. Então, a gente faz vários procedimentos com aquele paciente, procedimentos esses que, além de serem onerosos, são caros. O paciente fica psicologicamente perturbado muitas vezes, achando que tem alguma coisa, quando na verdade não era necessário. E para ilustrar isso, eu trouxe um caso muito interessante, que é o do seu João. Claro, o nome dele não é seu João, obviamente, né? Mas é um paciente que eu atendi no mês passado. E aí eu perguntando, fazendo os questionamentos sobre ele, perguntei se ele já tinha feito o PSA. Aí ele falou que não faz mais o PSA porque tinha feito o procedimento cirúrgico, né, da próstata há mais ou menos 13 anos atrás. Aí eu, poxa, mas que interessante, me conta um pouquinho como é que foi. Aí ele falou que o PSA dele vinha 2, 3, 4, 2 e no ano seguinte ele foi para 13. Aí pouco tempo depois o médico solicitou novamente e veio 15. Então o exame veio bastante alterado. E aí aquilo assustou o médico, ele foi lá e pediu uma ultrassonografia, fez o toque retal, fez a biópsia veio inconclusiva, ele fez então o procedimento cirúrgico, prostatectomia. Então ele retirou a próstata, o seu João. Aí eu, poxa, mas que bom então que foi diagnosticado cedo. Aí ele falou: na realidade, doutor, depois que foi retirada, descobriram que não era câncer, era só um tumor benigno mesmo. Então, que era o HPV que a gente já tinha conversado. Então, para você ver, olha o transtorno que esse indivíduo passou, tudo por conta de um aumento do PSA, né? Significa, então, que não é para ser feito o exame? De maneira alguma. O toque retal e o PSA devem ser feitos. É muito melhor ele ter feito tudo isso, ter passado por procedimento cirúrgico e ser um câncer em estágio inicial, do que ser aquela história lá do começo, daquele paciente que eu falei, ficar 11 anos com uma doença que, poxa, fez metástase óssea, ele não conseguia nem ficar deitado, né? Então, muito melhor apesar das possíveis consequências, você tratar do que você deixar: não vou fazer toque, não vou fazer PSA, nada do tipo, certo? Então, tudo sob indicação médica. Ok, então a gente já falou sobre tudo isso e agora a gente se questiona, tá, em termos de tratamento, o que a gente faz? Então, os tratamentos, eles são bem delimitados hoje. A gente tem essas 4 opções: a rádio, a químio, procedimento cirúrgico ou a conduta expectante. Então, poxa, a gente faz tudo aquele rastreio, faz a biópsia e tudo mais. E aí, quando a gente acha um tumor, a gente pode só esperar para ver se ele vai crescer? Sim, é uma opção. Por quê? Porque a maioria dos tumores de próstata, eles são, apesar de serem malignos, eles têm um crescimento muito pequeno, certo? Para vocês terem ideia, demora mais ou menos 15 anos para um tumor comum da próstata crescer 1 centímetro cúbico, né? É muito pouco.
Então, muitas vezes a gente adota essa conduta expectante. E olha que interessante, eles fizeram uma pesquisa e eles pegaram vários indivíduos pós-mortem, né? E olharam fizeram a biópsia da próstata daqueles indivíduos. E aí o cara tinha lá, sei lá, 46, 50 anos, aí eles pegavam a próstata do cara e viam, caramba, esse cara tinha câncer de próstata. Às vezes nunca ia manifestar. O senhorzinho lá de 90 anos, pegava a próstata dele, caramba, esse cara tinha câncer de próstata, nunca deu sintoma nenhum. Então, às vezes acontece, né? É um câncer que, por ele ser muito indolente, que a gente chama, muitas vezes a gente opta por essa conduta expectante. Mas claro que tem as outras que a gente foca mais no tumor maligno, aqueles mais agressivos que a gente pode optar também. Então, pessoal, a gente falou um pouquinho sobre todo esse câncer de próstata, falamos sobre outras alterações prostáticas que existem também, mas a mensagem principal do Novembro Azul, ela não tem que ser só do câncer de próstata, porque a gente viu que, apesar de ser altamente prevalente, ele não tem essa letalidade absurda igual outros cânceres têm. Mas o mais importante é para a gente se atentar à saúde do homem, né? A gente estava conversando antes aqui que mais ou menos 51% dos homens nunca foram ao urologista. É uma estatística muito alta. E desses 51%, estima-se que metade deles tenha sido por ordem da esposa. Eu ia falar solicitação, mas a verdade é que é ordem, né? E então, o homem em si, ele tem essa dificuldade de procurar o atendimento médico, ele é mais resistente, né? E a gente tem que parar com isso, não só em termos do câncer da próstata, mas fatores como a obesidade, o tabagismo, o álcool, tudo isso é muito importante a gente ter o controle para que a gente não possa evoluir com a doença e lidar com essa doença, todo esse processo. E o final, a mensagem final que a gente tem é só uma. O intuito do tratamento, o intuito do rastreio do câncer de próstata, do risco cardiovascular, de alterações como a obesidade, o tabagismo, tudo isso, o álcool, é uma só, é o tempo. Por quê? Porque quando você rastreia, quando você faz um diagnóstico precoce, você tem mais tempo para fazer as atividades que você gosta, com as pessoas que você ama, né? Então o intuito é muito maior do que um screening, é muito maior do que fazer um tratamento de um câncer, é muito maior do que evoluir com uma melhora da sua saúde, né? O principal fator é o tempo, né? Então hoje você tem a opção, tem a oportunidade de melhorar o seu tempo que você vai passar aqui, o resto da sua vida, pelas suas decisões. E o homem precisa tomar boas decisões para ele ter melhor o tempo, certo? Ter um tempo melhor. E aí eu deixo vocês com essa última frase final. Gosto muito, fala assim: quem não tem tempo para a saúde, terá tempo para a doença. E essa é uma realidade absurda. Muitos pacientes chegam, eu atendo hoje aqui em Itajaí, uma população de mais ou menos aí 70% de idosos, 60% a 70% de idosos. E eles chegam com as queixas assim, poxa, muito ruins em decorrência da idade, né? Às vezes uma dor lombar, a lombalgia, às vezes com esteatose hepática. E aí, poxa, quer algum remedinho para melhorar aquela dor que ele tem, mas cara, ele fez tudo errado a vida inteira. E aí ele quer que às vezes que um médico receite uma vitamina, um remédio milagroso para que ele melhore de algo que ele errou a vida inteira. Coisa simples, sentou errado no escritório a vida inteira. Aí depois tá com dor lombar, vai procurar um médico, vai prescrever remédio, vai fazer uma fisioterapia. Não, conserta a sua postura. É simples, é simples. Aí pacientes em doença renal crônica, estágio 3, estágio 4, vai fazer diálise. Poxa, era só beber água. É simples. A ideia é simples. Não é fácil, mas é simples, né? Então, deixo vocês essa frase para a gente lembrar desse Novembro Azul. Agradeço à Unisul o convite e é isso aí, pessoal. Dúvidas, estamos aqui. Doutor, você tinha comentado a questão do ciclismo, né? E a gente viu, teve a questão lá do Armstrong, né? Que teve câncer de próstata, não foi? Sim, sim. Uhum. Por que acontece isso? É um impacto ali da atividade? Sim. Tem outras atividades que não são recomendadas? O ciclismo não é recomendado? Qual a tua opinião sobre isso? Dúvida muito pertinente. Essa é Diogo, né? Isso. Então, Diogo, na realidade, o ciclismo ele não é contraindicado para quem tem câncer de próstata nem nada do tipo. Tudo que gera manipulação da próstata tem alteração do PSA.
Então, o ciclismo, a moto, muitas vezes até uma atividade aeróbica, quando você vai fazer uma corrida, às vezes pode ter alteração, mínima, mas pode ter. Mas de maneira alguma ele seria contraindicado, entende? Então, o fato dele alterar o PSA é só porque ele esquentou um pouco a próstata. Você vai lá, pedalou 60 quilômetros, está em contato lá com o selinho o tempo inteiro, esquentou a próstata, então tem esse aumento do PSA. Então quem tem câncer? Quem tem câncer pode andar de bicicleta, não tem problema, quem tem câncer de próstata. Claro que tudo com recomendação médica, né? Mas o importante é que no exame, para fazer o exame, tem que evitar andar de bicicleta ou ter relação sexual, assim por diante. Quanto tempo antes, mais ou menos? Estima-se que mais ou menos 24 a 72 horas seria ideal. Para relação sexual, até 24 horas antes do exame. O ciclismo mais vigoroso, aí essas 72 horas seria interessante. Entendi. Boa tarde, tudo bem, gente? Eu tenho uma pergunta para fazer. Meu pai ele fez cirurgia, né, de próstata. Perfeito. E já tem 2 anos. Certo. E ele está com incontinência até hoje. Ainda não foi sanado. Eu queria saber se isso é normal, se é por causa da idade. Ele tem 74 anos. Ele fez prostatectomia total? Acho que sim, acredito que sim. Certo. Ele não fez nem aquela... Como é que chama aquele tratamento? Radioterapia nem quimioterapia. Ele fez só a cirurgia. Certo, entendi. E ele está com incontinência? Já tem 2 anos. Incontinência, certo. É pouquinho, mas é aquela Mas coisa... ainda tem. É comum. Por que acontece? A próstata, quando a gente faz o procedimento cirúrgico, não é só a próstata que a gente mexe, né? Mas também o assoalho pélvico, a própria musculatura em volta. Então, quando a gente tira a próstata, com certeza a gente faz uma não é vasodilatação que eu quero falar, mas a uretra ela fica um pouco mais calibrosa. Então pode gerar esse quadro de incontinência mesmo depois. O que não é comum é gerar o contrário, que é o tenesmo. Vai urinar e aí não consegue urinar. Isso a gente tem que ficar um pouco mais atento. Talvez o tumor possa ter retornado e aumentado um pouquinho, mas a incontinência em si a gente fica mais tranquilo. Não, tá tudo tranquilo. Pode ser normal. Ele tem feito o controle, ele vai de 3 em 3 meses. Ótimo, tudo certinho. é isso aí. É só que fica pingando, assim, sabe? Ele tem jato, tudo de urina, tudo certo. Ótimo, excelente. A incontinência, normal, infelizmente, fica um pouquinho depois. Tá bom? Obrigada. Certo. Então é isso aí, pessoal. Agradecer mais uma vez ao pessoal do Grupo Ativa, agradecer ao pessoal da Unisul pelo convite e me coloco à disposição para sanar futuras dúvidas também. Tá bom? Tchau, tchau.